Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar, eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo a doutora Natália Machado, ela que é advogada criminalista e empreendedora e que veio diretamente do Maranhão para conversar com a gente. Doutora, que prazer, que honra te receber aqui, estou muito feliz com a sua presença. Olá, Estela, o prazer é todo meu. Eu que estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz pelo convite em participar do podcast Viver e Empreender TV. Doutora, vamos começar falando então sobre a sua atuação no mercado. Como é que você descreveria a sua atuação? O que você faz exatamente para o nosso público entender e quais são os valores que te norteiam? A minha forma de atuação é uma forma crítica, criativa, investigativa. Eu procuro trazer a história para a minha pesquisa, para tentar fazer um trabalho com qualidade e excelência, buscando resolver o problema do cliente de forma assertiva. E doutora, do que você não abre mão? Eu prezo muito pela transparência. Eu costumo dizer que tudo depende de cada contexto e situação, mas eu prezo muito pela transparência, qualidade na prestação de serviço ao cliente, ter um trabalho mais humanizado e também eu prego muito pelo atendimento ágil. Sim, isso faz muita diferença, né, doutora? Agora eu gostaria de saber como é ser mulher, advogada e trabalhar com crime, com direito penal. Como é que você se sente aí em meio a histórias tão complexas, difíceis e pesadas? Não é uma tarefa fácil, né, trabalhar em direito penal. Por isso que tem os ramos de atuação, né, no direito, também no direito penal. Eu costumo falar ramo de atuação, né? A nomenclatura que eu gosto de inserir, ramo de atuação. Por quê? No direito penal, você pode trabalhar com várias figuras, né? Pode ser mulher, violência contra a mulher, criança, idoso, tem a lei de drogas, tem os crimes digitais, dentre tantos, né? E eu gosto muito mais em relação aos crimes digitais e lei de drogas. Sim. E como você descobriu essa paixão por essa área? Você é apaixonada por essa área? A gente pode dizer isso, aliás? A paixão por essa área é uma pergunta bem complexa, que requer uma resposta bem longa. Por quê? Porque começa lá na adolescência, eu acho. Começa na adolescência. Porque eu sempre gostei de assistir muito filmes, né? Filmes que até hoje eu lembro. 007, Jack Chan, Carmen Sandiego. de luta, ação, terror, filme investigativo. Eu sempre gostei muito disso. E comecei a escrever também sobre isso. E um ponto que me levou para essa área, acredito, foi um amigo do meu pai. Ele me deu um livro. Me deu um livro de direito penal. Eu estava no curso de direito. Uhum. E eu Você já comecei. tinha entrado na faculdade. Sim, e ele me presenteou com um livro. E eu li assim: olha esse autor, Rogério Greco, né? Ele escreve de uma forma objetiva, direto ao ponto. Vou começar a ler o livro dele. Uhum. Achei bem interessante. Começou por aí. Eu Que não. legal. Então foi um livro que te abriu um Sim, mundo. um livro. Foi um livro. Excelente. E o seu pai? Me fala sobre a influência do seu pai na sua vida profissional. Você chegou a trabalhar com ele? Ele é advogado, pelo que você falou. Sim, ele é advogado, eu cheguei a trabalhar com ele. Como eu falei, eu comecei a vivenciar o direito com ele desde cedo. Ele já era advogado e eu andando com ele nas Qual é a área diligências dele? trabalhista. Eu andando com ele nas diligências, ele começou a falar sobre a legislação, a lei, e eu sem entender, e isso não é para mim, isso não quero. Com o tempo, com o passar do tempo, eu percebi que o curso ele é apaixonante, a prática tem suas dificuldades também, mas quando a gente gosta, quando a gente tem paixão, a gente ama o que faz. Sim, sem dúvida. E qual foi a sua maior dificuldade, o seu maior desafio no comecinho da sua carreira? O meu maior desafio, eu posso falar do meu maior desafio na faculdade, porque a gente começa a travar o desafio na faculdade, né? Sem A gente dúvida. está no curso de direito, como é que a gente vai fazer para a gente se desenvolver no curso de direito? Eu pensava, tem que saber argumentar, Uhum. tem que saber escrever. O advogado tem que saber esses pontos, esses dois pontos, argumentar, falar, escrever. Esses são os dois pontos. Eu fui melhorar nesses pontos.
por mais que seja uma tarefa árdua, cotidianamente, porque até quem é formado em pedagogia e letra, ele erra os termos. Sim, Sim, é um exercício diário que você até tem que eles. manter. Isso. E comecei a estudar, comecei a me aprimorar, fazendo cursos, escrevendo. Inclusive, no meu livro que eu presenteei você, eu falo um pouco sobre comunicação. Esse é um dos motivos também. Melhorar a comunicação, melhorar a forma de atuar, de argumentar, de escrever. Inclusive, muito obrigada aqui para nossa audiência saber. O nome do livro é Humanismo com focalização na violência infantil, os reflexos a partir do pensamento sistêmico. Eu vou mostrar aqui a capa. Olha Uhum. que legal. É um livro que eu tô louca para ler porque esse tipo de direito, doutora, ele é muito moderno. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro, o que te inspirou a escrever esse livro, o que a gente pode encontrar aqui dentro. A inspiração desse livro. Eu sempre quis escrever, né? Eu sempre quis, no sentido, curso de direito. No curso de direito, eu queria escrever um livro, né? Como é que eu faço para escrever o livro? Tem que ter conhecimento, tem que estudar, né? E estava um pouco perdida. Como é que eu começo? Né? Como é que eu começo? Tem muitos autores aí para estudar. Como é que eu começo? Fui fazer uma pós-graduação, né? E a professora, ela nos apresentou alguns escritores. Uhum. Duas professoras, uma falou um pouco sobre as constelações familiares, direito sistêmico, e teve outra que falou sobre a psicologia positiva, outra falou sobre um psicólogo alemão, que é Marshall Rosenberg, Uhum. e eu me interessei pelos livros dele. Excelente. E como esse pensamento sistêmico, ele é inserido hoje nos tribunais? Todo juiz leva em conta esse pensamento sistêmico ou não? Como é que isso tem sido discutido na sua área hoje? Depende de cada estado, acredito, né? Depende de cada estado e de cada localidade, Uhum. porque é algo novo, é um tema novo, e nem todos têm conhecimento desse tema, dessa Então, temática. por favor, dê um exemplo de como esse pensamento sistêmico ele pode ser aplicado no dia a dia, nos julgamentos, nos tribunais. Para quem não entende, não sabe do que a gente está falando. Depende de cada área. Este livro aí que eu apresentei, ele é mais para a família e para as relações cotidianas. Criminal é de outra forma. Uhum. A forma de atuação é outro olhar, entendeu? Aí é mais para acordos, como é que inserir o pensamento sistêmico em acordo. Eu falo um pouco sobre técnicas de humanização. Uhum. O que são técnicas de humanização? Marshall Rosenberg, ele fala dessas técnicas, eu falo aí sobre ele. Ele fala sobre essas técnicas da comunicação não violenta, eu falo no meu sobre a humanização. Ele fala não julgar, não acusar, validação dos sentimentos, verificação das necessidades, o pedido específico com compaixão. É Né? muito sensível e talvez É uma até subjetivo, né, É doutora? subjetivo e é uma aplicação cotidiana, como é que eu posso falar? É, depende de cada caso, de cada contexto, de cada situação, porque tem a complexidade humana. Né? Existe a Sim, complexidade humana. é Tem que levar em verdade. consideração inclusive as questões de saúde mental. Você pode nos dar um exemplo prático, doutora? Sim, um exemplo prático, por exemplo, eu estou com um casal tentando fazer uma que eles se né, não intervenção, porque a conciliação e mediação, por exemplo, tem a conciliação e mediação. Em uma tem intervenção e a outra não tem intervenção, por exemplo, tentando que o casal entre si resolva o conflito, entendeu? Só que os dois ele tem problema psicológico, um com um grau menos elevado, o outro com um grau mais elevado. A reconciliação do casal, por exemplo, tentando que eles retomem, né? Retomem. O É, e relacionamento. retome o relacionamento. Buscando que os dois tentem, os dois, por meio dessas técnicas de ouvir, escutar, validar os sentimentos, pedido específico com compaixão. Os dois não têm saúde mental, um com um grau menos elevado, outro com um grau mais. Não, é muito difícil. Uhum. Por exemplo, que tem um grau mais o que tem um grau mais menos elevado pode até ceder. Mas a que não que tem um grau mais elevado na relação à saúde mental, como eu posso dizer?
tem esquizofrenia, Uhum. tem vários tipos de doença mental. Uhum. Tem depressão alta, transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo. É mais difícil, é mais difícil tentar firmar um acordo ali. Sim, e aí o juiz leva isso em Aí, consideração. aí eu falo isso extrajudicialmente, por exemplo, eu estou no escritório tentando fazer isso. Extrajudicial é sem a atuação do juiz, Isso, sem a certo? atuação do juiz. Agora, com a atuação do juiz, é totalmente diferente. Muitos juízes não levam em conta isso. Uhum. É muito mecanizado a atuação. E às vezes eles nem buscam entender isso. Será que ele tem ou não, será que ele não tem ou não uma doença mental? Uhum. Então você pega na mão do seu cliente e você trata essa parte emocional antes de levar o problema ao tribunal. É Sim, isso? isso. E quando há muito litígio, é muito mais complexo de atuar, quando há muito litígio, principalmente na área criminal. Complexo e caro, né, doutora? A gente tem que chegar aqui nesse ponto, porque a gente sabe que hoje a justiça, ela evita que os problemas sejam levados a ferro e fogo, né? Acho que essa é a tendência, é o diálogo hoje, verdade? Eu acho assim que tudo depende, né? Tudo depende da personalidade do magistrado, da Uhum, personalidade do advogado, uhum. da personalidade das partes. Depende muito daquela situação, daquelas pessoas. Costumam dizer que tem a conciliação e mediação. Tem exceções para. No tribunal não é assim, na justiça não é assim. Por exemplo, sentar, pelo menos a prática que eu atuo, né, que eu já presenciei. Em outros tribunais pode acontecer assim, sessão individual, sessão conjunta. Vamos fazer a sessão conjunta para tentar solucionar aquele litígio para tentar chegar a um acordo. Sim. Doutora, dá um exemplo disso que você está falando pra gente. Certo, eu quero dar um exemplo de filhos que abandonam idosos. Por exemplo, o idoso chega com litígio e não tem nenhum apoio familiar, uma base familiar, né? E o advogado, ele precisa dar sustentação, aquela sustentação a ele, O respaldo. aquela sustentação a ele. E ele, com aquele conflito, com aquela conflituosidade, com aquele emaranhamento, por tomando remédios. E como a gente faz quando a gente depara com um caso desses? Ele totalmente desamparado, sem aquele amparo familiar. Quando o cliente chega a gente tem que dar um amparo. Nós temos nossas limitações como profissional também. Uhum. Emocional, cognitiva, mental, física. Sim. E nesse caso, a gente precisa tomar decisões assertivas. Afinal, você está lidando com vidas. Assertivas, a gente tem que sentar, conversar e explicar, né? É assim, assim, assim. Nós temos que nos resguardar como profissionais. Também, tem aquele idoso, tem a confidencialidade. Eu não sei se ele toma remédios. Não sei se ele pode também causar um conflito comigo. Não, nós temos que tomar o resguardo como profissional também, Sim. certo? E doutora, como você se mantém atualizada? Porque eu percebo que você é muito estudiosa, você está sempre atrás de novidades para passar para os seus clientes o melhor serviço, oferecer o melhor serviço. O que você costuma fazer de cursos, pós-graduações, enfim? Eu estudo muito, leio vários livros. Eu acho assim, ler a lei, interpretar a lei, para quem já fez o curso de direito, é mais fácil, eu gostaria de dizer, mas um pouco fácil. Mas entender sobre o comportamento humano para aplicar na profissão, no exercício, é mais complexo. Uhum. É mais complexo. E eu busco muito estudar o comportamento humano, eu gosto de estudar comunicação, negociação, porque nós lidamos com convencimento também. Temos que convencer o cliente para contratar o nosso serviço, temos que convencer o magistrado que nossa tese defensiva é a melhor, que nossa tese é a mais convincente, temos que convencer muitas vezes, tentar convencer o tribunal, tentar mudar a decisão do juiz de primeiro grau. Tudo envolve convencimento. Falar com convicção, com assertividade e escrever também. Eu costumo dizer, temos que utilizar bem a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a escrita, mas também costumo dizer que tudo depende de cada contexto e situação. Cada caso é diferente um do outro, os jogadores têm seus entendimentos diversificados e
Eu costumo dizer que advogar é uma tarefa árdua e um desafio a ser enfrentado cotidianamente. Temos que lutar cotidianamente para exercer uma profissão com qualidade e excelência. Sim, você fala muito sobre viver e lutar, lutar e viver. Tem umas frases bem legais suas que eu andei lendo por aí. E o que você quer dizer com isso? O que é lutar para você como Foi um advogada? poema que eu escrevi, que eu costumo dizer: viver é lutar, lutar é viver, viver sem lutar, lutar sem viver. O viver não existe sem o lutar, e o lutar só existe com o viver. Lute e viva, que há de ser. Por quê? Não basta apenas lutar, como eu gostaria de dizer, trabalhar. Não basta apenas, temos que viver também. Viver significa saúde mental, temos que ter saúde mental, física e mental para poder lutar. Sem saúde física e mental não conseguimos. Sim. E como você se mantém viva? Como é que você mantém viva a sua saúde mental como empreendedora, como advogada, como escritora, entusiasta e conselheira também do Conselho Jovem Estadual do Maranhão, uma advogada muito atuante, pelo que eu vejo. Como é que você se mantém assim? Tá bem todo dia, não tá? Como é que é, doutora? Não é uma tarefa fácil. Tem que ter renúncias, mas também temos que cuidar da nossa saúde física e mental. Eu procuro fazer exercícios físicos, eu gosto muito de ouvir música, isso também faz a gente relaxar. Escrever para mim também é como se fosse algo terapêutico, Uhum. né? Falou E muito bem, é terapêutico, não é terapia. Tem e gente que confunde, né, doutora? isso, eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de Que escrever. legal. Desde a minha adolescência, eu gostava de escrever os poemas. Muito lindo. Eu também Uhum. adoro poemas. A gente pode conversar sobre isso depois do podcast, que eu gosto muito. Mas quero saber sobre o seu próximo livro. Você me trouxe aqui esse livro sensacional sobre pensamento sistêmico e você vai ter um lançamento agora em dezembro. Quero que você conte sobre esse livro novo que vem por aí. Esse livro já está na fase final, está faltando só minha aprovação para poder ir para o lançamento. Eu falo um pouco, eu costumo dizer que ele é o complemento desse primeiro. Esse é seu primeiro livro? Isso, Publicado, editora Viseu, para quem isso. quiser achar. Vou repetir o nome, tá? Humanismo com focalização na violência infantil, os reflexos a partir do pensamento sistêmico. Um livro importante, necessário, com certeza vou devorar. Tô louca para ler, eu que tenho uma filha de 10 anos, vou amar. Eu costumo dizer que é o complemento, porque isso aí é mais para atuação na área civil. Sim, não é criminal, Mas tem algum teor. tem um teor também Tem o criminal. teor, mas o outro tem muito mais a ver com criminal, né? Legal. O outro eu falo um pouco a humanização com focalização, com enfoque na visão autoritária. Uhum. Como assim? Como assim visão autoritária? Eu quis trazer um pouco sobre o processo penal, sobre os direitos humanos, sobre fenomenologia. O que é fenomenologia, doutora? É a redução da ideia. É filosófico. Uhum. Fenomenologia é a redução da ideia. Se eu for ler um livro, eu sei um conceito sobre fenomenologia, mas se eu for ler 10 livros, eu posso criar o meu próprio conceito. Então, Uhum. um livro diz isso, é a redução da ideia. Uhum. Fenomenologia tem linguística, tem socialização política, eu falo sobre criminologia crítica, o que mais? É, E autoritarismo, eu falo um pouco sobre autoritarismo. E o que você espera transformar com esses livros? O que você espera fazer de diferente na vida das pessoas? Buscando que o ser humano consiga enxergar a vida com outros olhos. Outros olhos, como assim? Tanto na área familiar, profissional, social, com um olhar mais humanizado para as relações humanas. É uma tarefa árdua, como eu costumo dizer, todos nós, e um desafio a ser enfrentado cotidianamente, porque nem todo dia nós estamos bem, nem todo dia nós estamos, como é que eu posso explicar? Nem todo dia nós estamos bem mentalmente. Somos Uhum. seres humanos, temos mente, corpo e alma e emoções. Sim. Você acha que a lei ela é muito sedimentada, muito dura para nós seres humanos? Eu acho que, assim, a lei existe para resguardar os nossos direitos, Uhum. né? Nos resguardar, né, em meio à sociedade. Eu acho que existe para isso, para nos resguardar, por exemplo, proteção de direitos.
Fantástico, doutora. Agora vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Afinal, esse programa tem esse mote principal, essa Uhum. pauta principal que norteia a gente aqui. Como é que você atua como advogada empreendedora? E pergunto mais, todo advogado precisa ser empreendedor ou não? O advogado, ele é um empreendedor no meu ponto de vista, né? Eu sou pesquisadora e tudo para mim é um pouco questionável, eu questiono muito, né? Eu costumo dizer assim, o advogado, ele é empreendedor, mas se eu for estudar a terminologia, será que todo advogado é empreendedor? Eu vou descobrir outras formas de pensar. Ah, Sim. não, nem todo advogado é um empreendedor. Se eu for estudar, tem advogado que não empreende. Eu posso descobrir outros conceitos, mas eu digo que o advogado é um empreendedor, porque ele é um profissional autônomo, né? Existe o advogado pessoa jurídica, claro, também Uhum. existe. Mas eu costumo dizer que o advogado autônomo, ele é empreendedor, Por essência, é empreendedor. porque ele está ali, ele não tem CNPJ, né? Ele tem que fazer seu nome no mercado de trabalho para que os clientes procurem, né? Uhum. E isso é empreendedorismo, porque Uhum. não tem uma renda fixa. O advogado não tem uma renda fixa todo mês, como o empreendedor, todo empreendedor não tem uma renda fixa mensal, está ali empreendendo, buscando. Uhum, uhum. Ele acorda todos os dias desempregado, né? Que é a grande Isso. frase do empreendedor, né? Que tem que Uhum. correr atrás, que tem que ir atrás do cliente. Você é boa vendedora? Vendedor. Eu costumo dizer assim, me pergunta o seguinte: você é organizada? A mesma pergunta, você é boa vendedora? Eu tento ser todos os dias. Eu tento ser todos os dias. O que que eu fiz para não convencer aquela pessoa, assim, Uhum, aquele cliente para me contratar, uhum. né? Ou o juiz ali É o na que que eu audiência? isso é tentar todos os dias, assim. Eu vou tentar convencer, falar, argumentar. Por que que eu não consegui convencer ele a me contratar? Por que que eu não consegui convencer esse juiz que minha tese é a melhor, que ele julgue procedente o meu pedido? Uhum, Eu vou buscar melhorar, buscar estudar mais, melhorar, aprimorar, buscar verificar quais são as teses que ele utilizou, por que que ele utilizou aquelas teses, vamos contrapor aquelas teses, buscar entendimentos para contrapor, tudo tem que ser contraposição, uhum, mostrar que não, aquela tese não é viável, aquela tese daquele juiz não é a melhor. Tem uhum, outras teses beneficiando, por exemplo, o acusado, o consumidor, o autor da demanda, por exemplo. uhum. Você, como conselheira do Conselho Jovem do seu estado, do Maranhão, que tipos de dicas você dá para os jovens que estão ingressando na sua área penal, principalmente? Eu costumo falar para, para o jovem que tem seus sonhos, né? Que sonha em ser um advogado, que sonha em ser uma advogada, não desista, né? Tudo é possível. Se eu conseguir chegar até aqui, se eu conseguir me tornar uma advogada, se eu conseguir ser conselheira, se eu conseguir ser escritora, se eu conseguir estar aqui em São Paulo, falando no podcast Viver Empreender TV, todos conseguem. Basta ter fé, foco, dedicação, perseverança. Eu costumo dizer que os dias difíceis não são eternos, eles sempre passam. E às vezes eles são essenciais para a preparação para a vitória. E tudo tem seu tempo. Não desista, mas também não fique parado, não fique estagnado. Tudo começa na faculdade, tem que se preparar desde a faculdade. Não Se vo- tenha pressa, mas não perca tempo. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Se aprimore desde lá da escola, do ensino médio, se aprimore desde ali. Né? Tudo que você fizer vai ajudar você a crescer, a evoluir. E a faculdade é essencial para você crescer e evoluir na carreira, porque você vai aprender lá a se comunicar, a escrever. Valores éticos, morais, o que é a lei. Isso. Sim. O que você diria para Natália Machado ali da faculdade, a jovem que ingressou na faculdade? O que você diria para você mesmo? Você mudaria alguma coisa? A jovem que entrou na faculdade um pouco com medo, será que eu vou conseguir, né? Com medo, dizendo assim, eu não vou conseguir convencer o juiz. Será que minha tese ela vai ser a Será que minha tese vai ser considerada? E a parte contrária, eu não vou conseguir contrapor a parte contrária. Eu era mais sensível, por isso que eu não queria a área, eu era mais sensível. Uhum. Eu não vou saber brigar, porque às vezes a gente tem que ter um posicionamento mais firme,
uma voz mais firme para não deixar ferir nossos direitos como advogada, as prerrogativas. Nós temos que ter uma voz mais firme, nós temos que ser incisiva às vezes, infelizmente, temos que ser. Sim. Porque senão passa por cima, principalmente das mulheres. Entendeu? Temos que ser. Não é porque a gente quer, é porque tem que ser. Porque senão, porque nós estamos tratando de direitos também. Entendeu? Às vezes nós temos que ser, principalmente na área criminal. Buscar a igualdade, isso é igualdade. E igualdade, buscar a igualdade. Não deixar que, por exemplo, juiz, promotor, ele tente intimidar. Né? Não pode deixar que intimidar o advogado. Todos ali têm a mesma hierarquia. Sim. Doutora Natália, você falou em legado aqui na nossa pré-entrevista, viu, gente? Ela falou bastante sobre deixar legado. E eu fico muito curiosa quando eu entrevisto alguém, eu fico pensando qual será o legado dessa pessoa, o que ela está construindo, em que momento da trajetória ela está, da trajetória empreendedora ali dentro de sua profissão. O que você quer deixar para o mundo exatamente? Isso está claro para você? Atualmente, eu quero deixar um legado, sim, para as próximas gerações, né? Tem que deixar um legado para que as pessoas se inspirem em você no futuro, né? O que você vai fazer, né, com o seu nome? Seu nome vai ser esquecido depois que você não estiver mais aqui, né? As próximas gerações têm que se inspirar em você, né? E meu livro é justamente para isso, para que se inspire em mim, corra atrás do seu sonho. Eu falo muito isso. Eu costumo falar muito em motivação nesse primeiro livro, motivação, não desistir, persistir. E qual o nome do próximo livro, doutora? Humanização focada na visão autoritária, combatendo a argumentação no processo penal em tempo de confusão comunicacional. Nossa, é complexo, hein, doutor? É extenso. E é fácil ler esse livro? Esse livro é para qualquer pessoa ou esse livro é para estudantes de direito? Esse livro ele foi muito elogiado pelo Conselho Editorial. Eles falaram que tem que ser publicado imediatamente, que o público ele precisa ler. É uma linguagem clara e objetiva. Qualquer pessoa pode ler, certo? Eu vou entender? Se eu ler, eu vou Sim, entender. você vai entender. Eu procuro transmitir uma linguagem clara e objetiva. Muito bom. E o que você busca como advogada mulher? O que você traz para as jovens advogadas do conselho que você participa? Que tipo de conselho você dá para elas especificamente? No conselho, a minha atuação é um pouco crítica. Eu sou um pouco crítica no Conselho Estadual da Jovem Advocacia Seccional Maranhão. Minha atuação é bastante crítica no sentido de que o sistema evolua. Né? Não só o sistema que são as paredes, porque tem pessoas que estudam isso, as paredes, o arquiteto, o engenheiro, mas as pessoas também que integram o sistema, a evolução das pessoas. Quando eu falo pessoas, eu me integro também, porque eu sou pessoa, eu preciso evoluir constantemente como profissional, como pessoa humana. Você acha que o mundo está muito coisificado? Eu acho que existe, no meu livro eu falo sobre a mecanização. A mecanização. A mecanização, tratar a pessoa de forma mecanizada. Doutora, e daqui para frente? Você ganhou um prêmio aqui em São Paulo. Antes de ir embora, eu quero que você conte. Que prêmio foi esse? Eu recebi o selo de referência nacional pela ANSEC. Para mim foi uma alegria muito grande. Fiquei muito feliz. Eu não estou acreditando. Eu tenho que verificar a veracidade dessas informações. Fui procurar, me falaram eles são sérios. Eles são muito sérios, porque foi por meio de pesquisa. A ANSEC é a Agência Nacional de Cultura e Empreendedorismo e Comunicação. Eles são muito bons. Sim. E recebi a medalha, recebi o certificado e levei também meu livro para mostrar para eles um pouco do meu trabalho. Eu não esperava receber esse prêmio. Não esperava de forma alguma, selo de referência nacional. E para mim foi algo inimaginável. E o que muda daqui para frente com esse prêmio? O que você leva daqui com esse reconhecimento? Com esse reconhecimento eu levo muito mais responsabilidade na minha atuação, com os meus clientes. Eu costumo dizer que minha atuação é cooperativa juntamente com meus clientes. Isso que é responsabilidade social. A responsabilidade social, ela tem que ser cooperativa com o cliente, porque a gente não consegue atuar sozinha sem o cliente.
O cliente tem que ser cooperativo junto com o advogado, tem que ser mãos dadas, os dois. Coletivo. Tem que ser os dois. Não é só o advogado e sua equipe. Uhum. Não, o cliente também tem que andar de mão dada junto com o advogado. Sim, muito bom. Doutora Natália, deixa aqui então as suas redes sociais, seu Instagram, e-mail, site, o que você quiser, para os nossos ouvintes, telespectadores entrarem em contato com você. Meu Instagram, nataliamachado.autora, e-mail nataliamachado.escritura@gmail.com, meu site Natália Machado, vocês vão encontrar, facinho, é só seguir, me acompanhe meu trabalho, vou lançar um novo livro, acompanhe, vocês vão gostar muito. Com certeza, eu tô louca para ler esse livro maravilhoso sobre pensamento sistêmico, humanização, focalização na violência infantil. Acho que tem muita coisa aqui, um conteúdo com certeza muito rico, não tenho dúvidas. Antes de você ir embora, que mensagem você quer deixar neste podcast hoje, para você assistir essa entrevista e lembrar com muito carinho, lembrar sobre esse seu momento de vida hoje? Vou pegar o celular aqui e me deixar uma mensagem para o público acerca de um poema que ele acompanha na minha trajetória. Fernando Pessoa. Diz o seguinte: navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase transformada, a forma para casar com quem eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma, a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. Navegar é preciso, Fernando Pessoa. Muito lindo, muito lindo. Doutora, fiquei encantada, adoro Fernando Pessoa, também sou grande fã desse poeta. Muito obrigada pela sua presença aqui no Viver e Empreender. Agradecimento é todo meu. Natália Machado é o nome dela, ela que é advogada criminalista, empreendedora e que abrilhantou aqui nosso programa, o Viver e Empreender Podcast. Fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau!